Apresentarei agora o plano de trabalho, avaliação da melhora no controle glicêmico mediante processo de educação em diabetes centrado na família, que tem como autores o discente do curso de Medicina e bolsista de iniciação científica Jean Moreira Silva Santos e como orientadora a professora doutora Denise Machado Mourão. O diabetes mellitus é uma condição que acomete cerca de 537 milhões de pessoas em todo o mundo. Existe uma estimativa de que até 2045 esse número aumente para 783 milhões de pessoas com diabetes. Em pacientes com diabetes, o pâncreas não consegue efetuar a produção adequada de insulina ou o corpo não consegue utilizar a insulina produzida de maneira eficiente. Devido a esses distúrbios metabólicos que estão presentes, acaba ocorrendo um estado hiperglicêmico crônico, que, se não tratado adequadamente, pode culminar em complicações, nas quais destacam-se a neuropatia, a retinopatia, a nefropatia, infecções, principalmente fúngicas, e também alterações cardiovasculares. Para alcançar uma melhor qualidade de vida e diminuir o risco de desenvolver complicações em pessoas com diabetes, é necessário um processo contínuo de alteração de hábitos de vida que requer tempo, espaço, planejamento e também profissionais capacitados. Dessa forma, a educação em diabetes tem sido considerada a pedra angular no gerenciamento do diabetes, pois fornece ferramentas para o empoderamento do autocuidado. Nesse contexto, o modelo dos 7 comportamentos do autocuidado foi reconhecido como um instrumento robusto no tratamento do diabetes, pois aborda uma visão de 360 graus do cuidado e preconiza mudanças de comportamento, gerando assim melhores resultados clínicos e também melhores resultados na qualidade de vida dos pacientes. Apesar das recomendações de se receber educação em diabetes logo após o diagnóstico e também em vários outros momentos do tratamento, o acesso a esses programas educativos ainda é pequeno. E vale destacar que o baixo apoio psicossocial e familiar, aliado ao despreparo de profissionais de saúde na transmissão das informações para o autocuidado e também ao baixo letramento em saúde de muitos pacientes e familiares, têm sido grandes empecilhos para o êxito no tratamento desses pacientes. Assim, os nossos objetivos foram construir e realizar atividade de educação para pessoas com diabetes e seus familiares e também cuidadores, baseados nos 7 comportamentos do autocuidado, e também avaliar a melhora no controle glicêmico mediante processo de educação em diabetes. Este trabalho trata-se de um estudo observacional, descritivo, quanti-qualitativo do tipo relato de experiência, elaborado a partir de uma intervenção educacional em grupo, no formato de webinars, fundamentado nos 7 comportamentos do autocuidado. Este estudo aconteceu entre os meses de outubro e novembro de 2022. Assim, o recrutamento inicial e também as inscrições dos participantes se deu por meio das redes sociais do Centro de Referência de Diabetes nas Escolas de Teixeira de Freitas, em especial o Instagram do Centro de Referência. As inscrições foram realizadas através de um formulário eletrônico do Google, que foi do Google Forms, contendo termos de consentimento livre e esclarecido, dados sociodemográficos para caracterização da amostra e também dados relacionados ao tratamento do diabetes. Cada comportamento foi previamente estudado e discutido entre a equipe do centro de referência, durante as reuniões de planejamento. Além disso, foram realizados 8 encontros com intervalo semanal de acompanhamento educacional. Os encontros foram realizados através da plataforma online Google Meet, com duração média de 90 minutos cada, onde cada sessão foi abordado um dos 7 comportamentos do autocuidado em diabetes. O primeiro foi vigiar as taxas, o segundo, tomar os medicamentos, o terceiro, comer saudavelmente, o quarto, resolver problemas, o quinto, manter-se ativo, o sexto, reduzir os riscos e o sétimo, adaptar-se saudavelmente. Pela quantidade de dúvidas e também pela complexibilidade do comportamento comer saudavelmente, optou-se por adicionar um novo encontro para discutir acerca da contagem de carboidratos, sendo este o 8º encontro. Vale destacar ainda que o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética no CEP da Universidade Federal do Sul da Bahia. Em relação aos nossos resultados, houve ao total 49 indivíduos inscritos neste estudo. Destes, 30 eram pessoas com diabetes e 19 eram familiares ou cuidadores de pessoas com diabetes. Das 30 pessoas com diabetes, 24 informaram ter diagnóstico de diabetes do tipo 1, 5 pessoas
tiveram diagnóstico de diabetes do tipo 2 e uma pessoa não tinha o conhecimento acerca do diabetes que possuía. Da região dessas pessoas onde elas residiam, 25 eram da região sudeste, 21 da região nordeste e 3 da região norte do Brasil. Em relação às características sociodemográficas dos participantes, que eram familiares ou cuidadores de pessoas com diabetes do estudos, todas elas apontaram ser do sexo feminino, o que é coerente com o que é apontado pela literatura, na qual revela que há uma maior participação feminina no cuidado a pessoas com diabetes. Em relação à idade dos participantes, uma pessoa relatou ser do grupo entre 18 a 34 anos e 18 pessoas relataram ser do grupo entre 35 a 60 anos. Já em relação à renda, 2 pessoas apontaram ter uma renda menor ou igual a um salário mínimo, 10 pessoas apontaram ter uma renda entre 1,1 a 3 salários mínimos, 4 pessoas apontaram ter a renda entre 3,1 a 5 salários mínimos, uma pessoa tinha renda entre 5,1 a 10 salários mínimos e 2 pessoas apontaram ter a renda maior que 10 salários mínimos. Em relação à escolaridade, a maioria deles possuía um ensino médio completo, sendo um total de 11 participantes. E 8 pessoas apontaram ter ensino superior ou mais, especialização, mestrado ou doutorado. Já em relação às características sociodemográficas dos participantes com DM1, em relação ao sexo, 16 pessoas apontaram ser do sexo feminino e 8 do sexo masculino. Em relação ao tempo de diagnóstico, 5 pessoas apontaram ter o diagnóstico menor ou igual a 1 ano. E vale destacar que essas pessoas que tiveram o diagnóstico recentes, elas podem estar no período de lua de mel, que é uma fase transitória onde pode ocorrer uma recuperação parcial das funções das células beta-pancreáticas, levando assim ao aumento da secreção de insulina, fazendo com que haja uma menor necessidade de insulina exógena. Dando continuidade em relação ao tempo de diagnóstico, 11 pessoas apontaram ter diagnóstico entre 1,1 a 5 anos, 3 entre 5,1 a 10 anos e 5 tiveram diagnóstico há mais de 10 anos. Já em relação às características das pessoas com diabetes do tipo 2, 3 eram do sexo masculino e 2 eram do sexo feminino. Quanto à idade, 4 indivíduos compuseram o grupo da faixa etária entre 35 a 60 anos e apenas uma pessoa informou ter mais de 60 anos. Quanto ao tempo de diagnóstico dos participantes com DM2, 2 pessoas tiveram diagnóstico em até 1 ano antes da realização da intervenção, uma pessoa teve diagnóstico entre 1,1 a 5 anos antes da intervenção, uma pessoa teve diagnóstico entre 5,1 a 10 anos antes da intervenção e uma pessoa teve diagnóstico há mais de 10 anos antes da intervenção. Em relação à hemoglobina glicada, somente 2 pessoas, ou seja, 6,7%, estava com valor abaixo de 7%, que seria o recomendado pela Sociedade Brasileira de Diabetes para a maioria das pessoas com diabetes. Assim, 11 pessoas apontaram que estavam com valor de hemoglobina glicada entre 7 e 8,4, 3 pessoas com valor igual ou acima de 8,5 e 14 pessoas não souberam informar. Aqui vale salientar que níveis de hemoglobina glicada acima de 7% estão associados a riscos progressivamente maior de complicações crônicas. Em relação à participação em programas ou atividade de educação em diabetes, apenas 26,3%, ou seja, 5 dos participantes do estudo, informaram já ter se envolvido em alguma atividade do tipo anteriormente. Assim, fica evidente a escassez ao acesso a programas ou atividade de educação em diabetes para essa população. Já em relação aos comportamentos com mais dúvidas, a alimentação foi o principal comportamento apontado pelos participantes. Assim, a Sociedade Brasileira de Diabetes ressalta que as mudanças dos hábitos alimentares é um dos cuidados essenciais para o controle do diabetes. E essas mudanças, se elas forem colocadas em práticas, elas melhoram a resistência à insulina e diminuem os níveis da glicose plasmática.
Por fim, apesar dos esforços das instituições públicas e privadas a fim de implementar políticas de saúde voltadas ao cuidado e prevenção do diabetes, essa condição ela continua sendo bastante prevalente e com uma alta taxa de mortalidade. Nesse sentido, o autocuidado ele tem se revelado como a estratégia mais adequada e indicada para alcançar resultados eficientes na melhoria do estado de saúde das pessoas que vivem com diabetes. Além disso, o programa proposto de educação em diabetes através dos 7 comportamentos do autocuidado se mostrou viável e eficaz e contribuiu para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com diabetes. Aqui estão algumas referências bibliográficas que foram utilizadas para embasar este estudo. E em relação aos agradecimentos institucionais, gostaria de agradecer à professora doutora Denise Machado Mourão, a toda a equipe do Centro de Referência Diabetes das Escolas de Teixeira de Freitas, que auxiliou neste estudo, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, que cedeu uma bolsa para a realização desta pesquisa, e também à Universidade Federal do Sul da Bahia, que por meio dela foi possível realizar este estudo.